Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à aula 1 da semana 19. Eu sou a professora Jandira e é uma alegria estar de volta com vocês hoje. E aí, me contem um pouquinho daquilo que vocês fizeram nas férias. Tiveram um tempo bom para descanso e brincadeiras? Eu espero que vocês tenham tido um tempo muito agradável e que agora estejam cheios de disposição para nós aprendermos muito mais juntos. Então, vamos começar. Hoje nós vamos trabalhar com língua portuguesa. São as páginas 39, 40 e 41 do livro Aprender Sempre. Então, nós iremos fazer as atividades da página 39 até a página 41. Já está com o seu livro Aprender Sempre aí pertinho? Então, vocês já podem deixá-lo aberto na página 39 para nós registrarmos a data de hoje. Nós estamos no mês de julho, estamos aí nos aproximando do final do mês de julho. Hoje é segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. Ou vocês podem registrar ainda 26/7/2021. E para a nossa hora da leitura de hoje, eu trouxe uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, de Maurício de Souza. Vocês vão perceber que é uma história em quadrinhos um pouquinho diferente. Nesta história não há textos, é o que nós chamamos de textos não verbais, não há palavras, não há nada escrito. Será que nós podemos ler, mesmo que não haja nada escrito? O que vocês acham? Sim, nós lemos o tempo inteiro. Lemos imagens em outdoors, lemos símbolos e lemos textos, histórias em quadrinhos não verbais, quando nós ficamos atentos às imagens, às expressões do rosto de cada personagem. Então, eu quero convidar cada um de vocês a fazer essa leitura comigo. Mônica, hein? Troca, troca. Vamos observar aqui a primeira cena. A Mônica comprou ou ganhou um pirulito. Qual é a expressão da Mônica? Ela está imaginando que esse pirulito é uma delícia. E aí, qual foi a leitura que vocês fizeram deste primeiro quadrinho? Vamos ver o próximo quadrinho. O que acontece aqui? A Mônica encontra uma amiga que está segurando um algodão doce. E o que elas decidem fazer aqui no terceiro quadrinho? Vamos observar o próximo quadrinho para nós descobrirmos? Elas trocaram. A colega saiu com o pirulito da Mônica e a Mônica ficou com um algodão doce. Então, ela encontra um outro amigo que tem um sorvete. O que será que vai acontecer? Vamos observar a próxima cena. Eles decidem trocar. O amigo sai com o algodão doce e a Mônica com o sorvete. Mais uma vez, a Mônica se encontra com outra amiga que está segurando um pedaço de bolo. E o que elas decidiram fazer? Trocar suas guloseimas. A amiga sai com sorvete e a Mônica com o bolo. Mas ela faz uma nova troca. Ela troca aqui o pedaço de bolo por um lanche. Nós temos uma outra troca aqui nesta cena, quando finalmente ela se encontra com a Magali. O que a Magali tem em suas mãos? Nada. E a Mônica? A Mônica está com um lanche. O que acontece nessa troca? Observem aqui a expressão da Magali. Ela está parecendo
satisfeita com o lanche que ela acabou de saborear. E a Mônica? O que será que essa imagem aqui em cima da Mônica representa? Está mostrando que a Mônica está brava, ela está nervosa. Vocês perceberam que nós conseguimos fazer esta leitura, mesmo que não haja palavras? Nós observamos as cenas, os personagens e a expressão do rosto de cada um. Então, sim, é possível ler, mesmo em textos que não têm palavras, eles podem conter imagens, símbolos, e de repente você está se lembrando aí de outras leituras verbais, não verbais, que você já fez. Você já viu, por exemplo, em alguma biblioteca, uma imagem com uma pessoa assim? O que será que significa esta imagem? Significa que naquele lugar é necessário fazer silêncio. Não é um lugar onde nós podemos entrar conversando alto, cantando ou ainda ouvindo música. Então, pense aí que eu tenho certeza que você vai se lembrar de outros textos não verbais que você já viu em algum lugar. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, nós vamos para as nossas atividades. Já estão com o livro Aprender Sempre aberto na página 39? Então, nós vamos começar uma nova sequência didática. É a sequência didática 3, reescrita de contos. Vocês sabem o que é uma reescrita? Uma reescrita é quando nós vamos escrever novamente um texto que já existe. Então, você pode ouvir um texto, se atentar aí para as partes principais desse texto, e você vai fazer a reescrita. Será que quando nós fazemos a reescrita, a nossa reescrita sai igualzinho ao texto original? É claro que não. Quando nós fazemos a reescrita, nós precisamos prestar atenção nas partes principais, mas nós vamos escrevê-lo da forma como nós nos lembramos. A nossa reescrita não será idêntica ao texto original. Para ser idêntica, precisaria ser uma cópia e não uma reescrita. Então, vamos lá. Aula 1, a apresentação do trabalho às crianças. O que vamos aprender? Vocês já devem conhecer muitos contos, não é mesmo? Nesta aula, vamos conhecer alguns e retomar outros para apreciar e nos encantar com as passagens bem escritas, além de nos aventurar com as ações dos personagens malvados das histórias. E aí, quais são os contos que vocês conhecem? Existem contos tradicionais, contos de fadas, contos de terror, contos populares, existem muitos tipos de contos. E quais são os contos que vocês conhecem? Quando eu comecei aqui a falar de reescrita de contos, quais foram as histórias que vocês pensavam? Branca de Neve? Cinderela? João e Maria? João e o Pé de Feijão? O Patinho Feio? Vamos lá, contem para mim e para quem está aí na sua casa com você. Quais são os contos que vocês conhecem? E qual é aquele que você mais gosta, que você não se cansa de ler ou de ouvir? Já respondeu? Então, vamos continuar. Número 1. Vamos organizar uma roda bem aconchegante para ouvir uma história? Para começar, conte aos colegas quais são seus contos preferidos. Bem, vocês já responderam aí quais são os contos preferidos. Nós não estamos na sala de aula para fazer essa roda aconchegante, mas você pode convidar alguém que está aí na sua casa com você para ouvir uma história bem pertinho de você. Combinado? Em seguida, ouça uma história chamada O Príncipe Ram ou Henrique de Ferro, que sua professora lerá. Bem, então vamos lá. Eu vou ler essa história, O Príncipe Ram,
e de repente você a conhece com um outro título. Vamos lembrar algumas características dos contos? Não há um tempo determinado, muitas vezes começa com era uma vez, pode ter elementos mágicos, elementos fantasiosos. Geralmente, os personagens e o local onde a história acontece são muito bem descritos pelo autor, para que eu e você, que somos os leitores, possamos imaginar o local e os personagens da mesma forma que o autor os imaginou também. Então, vamos lá, eu vou começar a leitura. O Príncipe Ram, ou Henrique de Ferro, Irmãos Grimm. Num tempo que já se foi, quando ainda aconteciam encantamentos, viveu um rei que tinha uma porção de filhas, todas lindas. A mais nova, então, era linda demais. O próprio sol, embora a visse todos os dias, sempre se deslumbrava cada vez que iluminava o rosto dela. O castelo real ficava ao lado de uma floresta sombria, na qual, embaixo de uma frondosa tilha, havia uma fonte. Em dias de muito calor, a filha mais nova do rei vinha sentar-se ali e, quando se aborrecia, brincava com sua bola de ouro, atirando-a para cima e apanhando-a com as mãos. Uma vez, brincando assim, a bola de ouro, jogada para o ar, não voltou para as mãos dela. Caiu na relva, rolou para a fonte e desapareceu nas suas águas profundas. Adeus, minha bola de ouro, pensou a princesa. Nunca mais vou ver você. E começou a chorar alto. Então, uma voz perguntou: por que chora a filha mais nova do rei? Suas lágrimas são capazes de derreter até uma pedra. A princesa olhou e viu a cabecinha de uma rã fora da água. Foi você que falou, bichinho dos charcos? Estou chorando porque minha bola de ouro caiu na água e sumiu. Fique tranquila e não chore mais. Eu vou buscá-la. Mas o que você me dará em troca? Tudo o que você quiser, Ranzinha querida. Meus vestidos, minhas joias e até mesmo a coroa de ouro que estou usando. Vestidos, joias e coroa de ouro de nada me servem. Mas se você quiser gostar de mim, se me deixar ser sua amiga e companheira de brinquedos, se me deixar sentar a seu lado à mesa, comer no seu prato de ouro, beber no seu copo, dormir na sua cama e me prometer tudo isso, mergulho agorinha mesmo e lhe trago a bola. Claro, se me trouxer a bola, prometo tudo isso, respondeu prontamente a princesa, pensando, mas que ranzinha boba, ela que fique na água com suas iguais. Imagine se eu vou ter uma rã por amiga. Satisfeita com a promessa, a rã mergulhou e, depois de alguns minutos, voltou à tona trazendo a bola. Jogou-a na relva e a princesa, feliz por ter recuperado seu brinquedo predileto, fugiu sem esperar a rã. Pare! Pare! Gritou a rã, tentando alcançá-la aos pulos. Me leve consigo. Não vê que não posso correr tanto? A princesa, porém, sem querer saber dela, correu para o palácio, fechou a porta e logo esqueceu a pobre rã. Assim,
ela foi obrigada a voltar para a fonte. No dia seguinte, quando o rei, a rainha e as filhas estavam jantando, ouviram um barulho estranho. Pleft, pleft. Alguém estava subindo a escadaria de mármore do palácio. O barulho cessou bem em frente à porta e alguém chamou: Abra a porta, filha mais nova do rei. A princesa foi atender e, quando deu com a rã, tornou a fechar a porta bem depressa e voltou para a mesa. O rei reparou que ela estava vermelhinha e apavorada. O que foi, filha? Aí fora está algum gigante querendo pegar você? Não, paizinho, é uma rã horrorosa. E o que uma rã pode querer com você? Ai, paizinho, ontem, quando eu brincava com a minha bola de ouro perto da fonte, ela caiu na água e afundou. Então chorei muito. A rã foi buscar a bola para mim. Me fez prometer que, em troca, seríamos amigas e ela viria morar comigo. Eu prometi, porque nunca pensei que uma rã pudesse viver fora da água. Nesse momento, a rã tornou a bater e cantou. Que coisa mais feia é essa? Esquecer assim tão depressa a promessa que me fez. Se não quiser me ver morta, abra ligeiro essa porta, a filha mais nova do rei. O rei olhou a filha severamente. O que você prometeu tem de cumprir, disse. Vá lá e abra a porta. Ela teve de obedecer. Mal abriu a porta, a rã entrou num pulo. Foi direto até a cadeira da princesa e, quando a viu sentada, pediu: Ponha-me no seu colo. Vendo que a filha hesitava, o rei zangou-se. Faça tudo o que a rã pedir. Ele ordenou. Mal se viu no colo da princesa, a rã pulou para a mesa, dizendo: Puxe o seu prato mais para perto, para podermos comer juntas. Assim fez a princesa. Mas todos viram que ela estava morrendo de nojo. A rã comia com grande apetite, mas a princesa, a cada bocado, parecia se sufocar. Terminado o jantar, a rã bocejou, dizendo: Estou cansada e com sono. Prepare uma cama bem quentinha para mim, para nós duas. Ao ouvir isso, a princesa disparou a chorar. Tinha horror do corpinho gelado e úmido da rã e não queria dormir com ela de jeito nenhum. Suas lágrimas, porém, só conseguiram aumentar a zanga do rei. Quando você precisou, ela te ajudou. Não pode desprezá-la agora. Não tendo outro remédio, a princesa foi para o quarto carregando a rã, que dizia estar cansada demais para subir as escadas. Chegando lá, largou-a no chão e foi se deitar sozinha. Que isso? Reclamou a rã. Você dorme no macio e eu aqui no chão duro? Ponha-me na cama, senão vou me queixar ao rei, seu pai. Ao ouvir isso, a princesa ficou furiosa, agarrou a rã e atirou-a contra a parede com toda a força, gritando: Agora você vai ficar quieta para sempre, rã horrorosa! E qual não foi seu espanto ao ver a rã cair e se transformar num príncipe de belos olhos amorosos.
Ele contou-lhe que se havia transformado em rã por artes de uma bruxa e que ninguém, a não ser a princesa, poderia desencantá-lo. Disse também que no dia seguinte a levaria para o reino dele. Depois, com consentimento do rei, ficaram noivos. No outro dia, quando o sol acordou a princesa, a carruagem do príncipe já havia chegado. Era linda, estava atrelada a 8 cavalos brancos, todos eles com plumas brancas na cabeça, presas por correntes de ouro. Com ela veio o Henrique, o fiel criado do príncipe, que quando seu amo foi transformado em rã, ficou tão triste que mandou prender seu coração com 3 aros de ferro para que não se despedaçasse de tanta dor. Mas agora, ali estava ele com a carruagem, pronta para levar seu amo de volta ao seu reino. Cheio de alegria, ajudou os noivos a se acomodar na carruagem. Depois tomou seu lugar na parte de trás e deu sinal de partida. Já haviam percorrido um trecho do caminho quando o príncipe ouviu um estalo muito próximo, como se alguma coisa tivesse quebrado na carruagem. Espiou pela janelinha e perguntou: "O que foi, Henrique? Quebrou alguma coisa na carruagem?" "Não, meu senhor." E ele explicou: "Tamanha dor que eu senti quando o senhor virou rã, que com 3 aros de ferro meu coração eu prendi. Um aro rompeu-se agora. Os outros 2 com certeza vão estalar e romper-se assim que chegar a hora." 2 vezes mais durante a viagem, o príncipe ouviu o mesmo estalo. Foram os outros 2 aros do coração do fiel Henrique que se romperam, deixando livre sua imensa alegria. E aí, vocês já conheciam esta história? De repente, vocês conheciam uma outra versão, com outro título. Às vezes, tem amigos aí pensando: ah, mas na história o príncipe não é um sapo e a princesa não tem que beijar um sapo. Os contos são textos de tradição oral e é por isso que pode acontecer de nós termos aí mais de uma versão do mesmo conto. Quem conhecia exatamente esta versão que eu li aqui hoje? E quem conhecia uma versão diferente? Bem, então agora nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história que eu li. Depois de ouvi-la, converse com seus colegas sobre ela. Vocês irão conversar comigo e com a pessoa que está aí em casa com vocês. Você já conhecia a história? Existe algo que tenha chamado mais sua atenção? O que mais chamou a sua atenção nessa história? Será que foi quando a rãzinha chegou lá e bateu na porta chamando pela princesa? Ou foi quando ela deixou cair a bola de ouro e a rã apareceu para ajudá-la? Ou foi quando a rã se transformou em um príncipe? Essa história tem muitas partes interessantes e eu quero saber qual foi a parte que mais chamou a sua atenção. Há outras versões da história, você as conhece? Se sim, o que é parecido? E o que muda? Você já pensou aí? Se você conhecia aquela outra versão em que o príncipe é um sapo e a princesa precisa beijá-lo, quais são as partes semelhantes, as partes parecidas e quais são as partes diferentes? Vamos lá, vão me contando. Você observou que o título se chama O Príncipe Rã ou Henrique de Ferro? Por que será que tem esse nome? O príncipe Rã, você já sabe, é o príncipe que estava sob um
feitiço, sob um encantamento. E esse encantamento é quebrado quando a princesa o joga, né? Quando ele quer dormir na mesma cama que a princesa, e ela o joga a rã, e quando ele cai como príncipe. Ou na outra versão, quando a princesa dá um beijo no sapo. E por que Henrique de Ferro? Vocês viram quem é o personagem Henrique? É o servo, né, do príncipe, que ficou muito triste quando ele foi transformado em rã, e que se alegra quando ele volta a ser príncipe. Vocês prestaram atenção aí nessa parte da história? Que o coração dele ficou preso com 3 aros de ferro de tanta tristeza que ele sentiu ao ver aí o príncipe, o seu amo, ser transformado em rã. Vamos continuar, então. Se você fosse a princesa, teria tomado as mesmas atitudes? Comente sua opinião. Vocês viram que a princesa prometeu várias coisas para Ram, para conseguir a bola de volta. Mas o que ela fez quando a Ram buscou a bola para ela? Saiu correndo, ignorou a Ranzinha. O que vocês acham da atitude da princesa? Se vocês estivessem no lugar da princesa, vocês teriam feito a mesma coisa? Ou vocês teriam, desde o início, cumprido a promessa de vocês? Vamos lá, eu quero saber o que vocês pensam a respeito da atitude da princesa. Vocês podem conversar com alguém que está aí em casa. Aula 2. Agenda de leitura. O que vamos aprender? Ao longo de uma semana, você ouvirá alguns contos lidos por sua professora. Nesta aula, conversaremos sobre eles. Número 1. Na tabela, anote os títulos das histórias que sua professora lerá e registre a data conforme a leitura for ocorrendo. Bem, então hoje nós fizemos a primeira leitura, Príncipe Ram. Vamos colocar aqui a data de hoje, dia 26/7. Ao longo desta semana, eu estarei lendo outros contos para vocês. Nós vamos registrar nesta tabela os títulos dos contos, mas nós não iremos colocar as datas hoje. Conforme eu ler o título para vocês, conforme eu ler o conto, vocês vão procurar o título aqui nessa tabela e marcar a data. Então, vamos lá. Durante essa semana, eu estarei lendo Chapeuzinho Vermelho, O Patinho Feio, Os 7 Corvos e João e Maria. Eu não estarei lendo necessariamente nesta ordem. Quando eu ler um desses contos, vocês deverão voltar aqui nessa tabela, procurar o título do conto lido e registrar a data aqui nesta coluna. Combinado? Então, hoje vocês vão anotar somente os títulos. As datas vocês irão colocando conforme eu realizar cada uma destas leituras. Qual foi sua história preferida dentre todas as que você ouviu? Registre no quadro abaixo e, em seguida, comente com seus colegas por que escolheu essa. Você não irá registrar aqui essa resposta hoje. Você vai deixar para registrar no final desta semana, na sexta-feira, depois de ter ouvido Príncipe Ram, Chapeuzinho Vermelho, O Patinho Feio, Os 7 Corvos e João e Maria, aí sim você irá escolher qual destas histórias você mais gostou. Vai registrar o título aqui e me contar, e contar para alguém aí de casa, porque você escolheu essa história que você registrou aqui. Combinado? Então, para fazer esta atividade aqui, deste quadro que eu estou mostrando, você precisa esperar eu ler todos esses contos durante a semana. Número 2. Faça uma ilustração da história que registrou como preferida. Esta atividade você também irá aguardar.
O conto que você escolher e que você registrar aqui neste quadro que eu mostrei para vocês, você irá fazer em seguida uma ilustração de uma parte dessa história que você escolheu como a sua preferida. Combinado? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu quero desejar para vocês um ótimo dia e dizer que amanhã eu estarei aqui esperando por vocês. Então, até lá. Tchau, tchau, queridos.